Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edu e esse é mais um vídeo do canal Biblioteconomia Compartilhada. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e aperte ali os sininhos para novas notificações. Esse vídeo faz parte da playlist Resumo de Livro. É a quinta parte do livro Introdução à Biblioteconomia, do Edson Neri da Fonseca. Essa é a última parte aí desse resumão desse livro que a gente teve aqui no canal. Sobre a obra, né? Ela é foi publicada em 2007, se tratou de uma segunda edição, foi publicada pela editora Briquet de Lemos. O livro tem 152 páginas e aqui está a referência dele. Se você quiser mais informações sobre esse livro, está aqui na descrição desse vídeo, ok? A estrutura do livro, vamos relembrar um pouco, né? Ele possui um prefácio à segunda edição, introdução, capítulo 1, o livro. Capítulo 2, biblioteca. Capítulo 3, leitor, leitura. Capítulo 4, o bibliotecário. E ainda traz um apêndice antológico de textos de escritores brasileiros, que a gente vai falar um pouquinho também nesse último vídeo. E também o livro possui um índice, né? Que nada mais é ali, que são palavras, né? Com pontos de acesso para você chegar nas partes do livro, ok? Então, a estrutura desse capítulo 4 do bibliotecário, né, que a gente começa aqui essa última parte do vídeo, do livro, do resumo do livro. A palavra bibliotecário, ele está estruturado, né? Missões do bibliotecário, formação do bibliotecário, atualização do bibliotecário e o bibliotecário no Brasil. Então, com a palavra bibliotecário, que é o início desse capítulo, ele vai trazer várias traduções da palavra bibliotecário, tanto em alemão, francês, inglês e latim. Ainda ele traz definições sobre bibliotecário. Então, tem como definição a pessoa que exerce uma atividade em biblioteca e também a pessoa que tem conhecimento em biblioteconomia. Além disso, ele coloca nessa parte que existe especialistas em biblioteconomia, que também podem ser chamados de biblioteconomista. Também faz um aparato da legislação do bibliotecário no Brasil, começando ali com a Lei 4.084 de 1962, e também fala da importância de se aprofundar nos estudos, para se tornar mestre em biblioteconomia e doutor também em biblioteconomia. A missão do bibliotecário. Aqui nessa parte desse capítulo, ele dá um destaque bastante para a palestra da Conferência de Abertura do Segundo Congresso Internacional de Bibliotecas e Bibliografias, que foi lá em 1935, que foi a palestra do José Ortega y Gasset. Que ele, nessa palestra, coloca o livro que o livro significava, né, como uma necessidade social. E aí ele divide essa questão do livro em três grandes pontos: o Renascimento, o século XIX e a época contemporânea. No Renascimento, o que significa que tinha mais o significado, né? Eram poucos livros e os bibliotecários que procuravam esses livros no Renascimento. Já no século XIX, o livro passou a ser imprescindível e o bibliotecário ele já era um promotor, né, da leitura e a busca dos leitores. E já nessa época contemporânea, o bibliotecário já faz o papel ali como um filtro daquela informação, né, para disponibilizar e disseminar essa informação. Além disso, o José, ele fez duas profecias ali nessa palestra, que a primeira dessas profecias, que o bibliotecário ia começar também ter a utilização de computadores para pesquisa bibliográfica, e que o bibliotecário também ia ter o papel, né, de produzir livros, o que publicar e o que não publicar. Ainda na missão do bibliotecário, ele deixa muito bem claro, e em várias partes do decorrer do livro, quem for ler o livro inteiro, que a biblioteca ela pode correr o risco de ficar em segundo plano se a gente, né,
se preocupar mais com os processos técnicos e não com os serviços aos leitores. A gente sempre tem que promover aí os serviços aos leitores, né? Que a biblioteca tem esse papel principal. Já na formação do bibliotecário, que já é mais um subcampo desse capítulo, ele foca que existe uma importância grande do bibliotecário se especializar e fazer uma pós-graduação, né? E ainda ele fala dessa formação do bibliotecário, que no Brasil tem essa, no início lá de quando surgiram os cursos, teve a formação técnica e a formação humanística. E também fala da importância de algumas associações, como a ALA e a ALA, que é a American Library Association, e a Library Association, que uma é dos Estados Unidos e a outra da Inglaterra. Sobre a atualização do bibliotecário ainda, né, nessa parte do livro, né, desse capítulo, ele fala de que o bibliotecário, que a atualização pode ser através de publicações periódicas, e essas publicações, elas podem ser primárias, secundárias e terciárias, que as publicações primárias são divulgações de artigos e notas originais não publicadas anteriormente. As secundárias são textos que reportam as publicações primárias, podendo ser sinaléticas, que buscam retrospectivas do que foi publicado de um autor ou de um assunto, ou analíticas, que permitem avaliar o que deve ser ou não lido integralmente. E a terceira seria as publicações terciárias seriam as divulgações de exposições sobre o estado atual de uma disciplina ou de uma determinada questão, né? Além disso, na atualização do bibliotecário, ele pode se atualizar através de congressos, e aí temos aí um pouco do que já algumas informações sobre congressos, que teve a primeira Conferência Internacional de Bibliotecários, que foi lá em 1877 em Londres, onde obteve a fundação da Libraries Associations, que foi lá dos slides ali anteriores e a primeira Conferência Internacional de Bibliografia, que foi em 1895, que também teve destaque, com Paulo Otlet e Henri Lafontaine, que apresentaram lá o repertório bibliográfico universal. Ainda sobre atualização dos bibliotecários, existem as associações profissionais. Então, a gente tem um amparato aqui, um pequeno cronograma cronológico, né, de como foram essas associações. Então, a primeira foi lá nos Estados Unidos, em 1876, como nos slides anteriores a gente já tinha colocado, né, que é a American Libraries Association, a ALA. Em 1879 e 77, desculpa, a Library Association na Inglaterra, né, que depois passou a se chamar, ter outro nome. Em 1900, lá no Canadá, foi criada a Ontario Library Association. Em 1966, na França, a Associação de Bibliotecários da França, né? A Associação dos Bibliotecários da França. E em 1907, a Associação de Arquivistas e Bibliotecários lá na Bélgica, né? Ainda sobre associações profissionais, em 1927 foi comemorado o aniversário de 50 anos da American Library Association, da ALA. E aí, nessa comemoração, foi criada a Federação Internacional das Associações de Bibliotecários, que depois passou a se chamar Federação Internacional de Associações de Bibliotecários e Instituições, a IFA, como todos conhecem, né? Sobre ainda nessa parte do capítulo, se fala sobre obras de consulta, como bibliotecário, as obras de consulta, né? Como o bibliotecário pode atuar, né? Nessas obras, né? Então, a gente tem obras de consultas de enciclopédias, de vocabulários, de dicionários e também de diretórios. E aí ele dá vários exemplos, e alguns desses estão aqui na tela, que são obras de referência direcionadas à biblioteconomia, né? Então aqui a gente tem enciclopédia direcionada à informação, a bibliotecas em ciência da informação, vocabulários, dicionário do livro, que é da Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão. Esse dicionário eu já utilizei aqui como referência para algumas
resoluções de questões de concurso lá na nossa outra playlist. Então é um dicionário bem bom, assim. Então tem muitos verbetes, então ali tem muita definição da profissão do bibliotecário e dos materiais que são utilizados, né? E os diretórios, né? Além disso, finalizando já esse capítulo, ele vai falar um pouco sobre o bibliotecário no Brasil, né? E aí tem algumas informações. Então, lá no começo da colonização lá do Brasil, a Companhia de Jesus no Brasil teve o primeiro bibliotecário, assim podemos dizer, que foi o Antônio da Costa, que ele produziu o primeiro documento no Brasil, né? Ele fez um catálogo sistemático. E aí fala-se no livro que esse catálogo sistemático foi perdido, né? Não se sabe onde é que está esse catálogo sistemático, foi perdido. Depois, um pouquinho mais, fala-se sobre o primeiro concurso público de cargo oficial de biblioteca pela Biblioteca Nacional, que foi lá em 1879, e foi o Capistrano de Abreu, e foi um historiador que entrou nesse concurso. Fala também da importância de alguns diretores que foram da Biblioteca Nacional, né? O Ramires Galvão e o Manuel Cícero Peregrino da Silva. E o primeiro curso de biblioteconomia, que foi o terceiro do mundo, que foi criado lá em 1915. Foi que começou em 1915. Ainda sobre o bibliotecário no Brasil, em 1954 a gente teve o primeiro Congresso Brasileiro de Biblioteconomia. E em 1957 foi criado a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários Cientistas da Informação e Instituições, a FEBAB, que hoje organiza os principais e maiores eventos de biblioteconomia no país, né? E também fala da lei, né, que a gente também já falou um pouquinho nos slides anteriores, que é a Lei 4.084, que dispõe sobre a profissão de bibliotecário em 1962, e também das primeiras revistas científicas sobre biblioteconomia no Brasil, que foi em 1972, com da Informação, pelo IBICT, e a Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ainda, disso tudo, ainda se fala de alguns órgãos, que é o Departamento Administrativo de Serviço Público, a DASP, o Instituto Nacional do Livro, o INL, e o Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, que é o IBBD, que hoje tem o nome do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. No livro, que foi datado lá de 2007, fala que esses dois primeiros eles são extintos e hoje só existe o IBICT. Então tem que pesquisar ainda aí se não foram revitalizados esses dois primeiros, mas pelo livro está dizendo que não, né? Então a gente tem aí a informação no livro que só o IBICT está funcionando, ok? Além disso, o livro traz um apêndice antológico de textos de escritores brasileiros. Alguns escritores escrevem realmente textos e alguns falam de outros autores. Então a gente tem aqui textos, né? São textos bem interessantes, né? Que quem adquirir o livro pode ler, né? Que temos aí Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Antônio Simões dos Reis, Gilberto Freire, Rubens Borbas de Moraes, Otto Maria Carpeã, Augusto Maier, Ledo Ivo, Emílio Carreira Guerra, João Cabral e João Cabral de Melo Neto, ok? Esse foi mais um vídeo do canal Biblioteconomia Compartilhada. Espero que gostem dessa nova playlist que a gente criou, que é o resumo de livro. E se você tem um livro que você quer ver o resumo aqui no canal, deixe aqui nos comentários que a gente tenta fazer o resumo do livro aqui para vocês. Que também é uma forma aí de estudar, né? Tanto na graduação, na pós-graduação e também para concursos. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Tchau!